Em mãos a ata da sessão anterior, que já foi remetida aos ilustres pares, não houve nenhuma impugnação, portanto, dou-a por aprovada. Considerando que tem dois processos que eu sou relator, eu passo a presidência, ilustre embargadora Maria Aparecida, para que eu possa, então, em bloco 2. Né? É o 1 e o 2. A senhora pode anunciar o 1 e o 2. Em julgamento, processo 123.502/2014, prestação de contas de candidato, cargo, deputado estadual do PTN, requerente Marcelo Garcia Rodrigues de Moura, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. E o relator é o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra, mas antes vou anunciar também o 2.2, que é o processo número 119.787/2014, também prestação de contas de candidato, cargo, deputado estadual, PSDB, eleições 2014, o requerente é Walter Sais, o parecer é para que as contas sejam declaradas não prestadas, e o relator é o excelentíssimo desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Ratificado o parecer. Aqui é de uma singeleza que dispensa comentários. Nesse caso aqui, houve omissão do candidato, que após notificado não apresentou no prazo legal, então, em sintonia com o parecer, estamos julgando como não prestadas as contas de Marcelo Garcia Rodrigues de Moura. Mesma forma, Walter Sais, também notificado para apresentar em 72 horas, quedou-se inerte e, portanto, em sintonia com o parecer, estou dando também por não prestadas as contas de Walter Sais. Alguma divergência? Então, anuncio o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou as contas não prestadas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Devolvo, senhor presidente, a palavra a vossa excelência. Muito obrigado. Em pauta para julgamento 2 da pauta, 2.3, né? Processo 98.481/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual PRTP, requerente Mário Creandro Santos Silva e relator Dr. Lídio Modesto da Silva, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só liberando o arquivo. Cuida-se de prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual Marcriando Santos Silva, relativa aos recursos arrecadados, bem como aos gastos provenientes das eleições de 2014. O parecer preliminar para expedição de diligências da lavra da CCIA apontou algumas irregularidades, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o candidato se manifestar, tendo o mesmo apresentado explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora. No parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela aprovação das contas, com ressalvas ao fundamento de que, apesar de ter esclarecidas inconsistências, a impropriedade técnica dos itens 2.1, 2.3, 3.3 e 3.4 permanece. O procurador regional eleitoral opinou pela desaprovação das contas auditadas, é o relatório. Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer pela desaprovação das contas. A palavra volta a vossa excelência. Muito obrigado. Como fiz constar do relatório deste voto, a CCIA opinou pela aprovação da presente prestação de contas com ressalvas, justificando que, apesar de esclarecidas as inconsistências de a impropriedade técnica que envolve os subitens 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 e 3.4 permanece, sendo certo que o subitem 2.1 teve a seguinte redação: sob a impropriedade relativa à ausência de assinatura de identificação do doador, originário no recibo eleitoral número 15, referente doação estimável em dinheiro, recebido das eleições de 2014 de LN José de Lima, o candidato reapresentou o citado recibo, porém não constam assinaturas nem identificação do doador originário conforme solicitado. O subitem 2.3 do parecer técnico conclusivo tem o seguinte teor: apenas a parte em negrito
Ressalte que os recibos eleitorais não contemplam a informação dos doadores originários, bem como não foram retificados e ou complementados os respectivos registros na presente prestação de contas, com a inclusão das informações dos citados doadores originários. Isto posto, persiste a impropriedade, tendo em vista que considera-se a arrecadação de recursos de origem não identificada, os quais não podem ser utilizados na campanha em função dos disposto no artigo 29 da Resolução TSE 23.406/2014. Prossigo. Há que se ressaltar a existência de expressa obrigatoriedade para o candidato que recebe doação indireta de outro candidato, partido ou comitê financeiro, identificar o doador originário quando da emissão do recibo eleitoral, consoante o artigo 29 da resolução já citada. E aí segue, peço vênia para não ler apenas a parte em negrito. Parágrafo 1º. A falta de identificação do doador e ou informação de números de inscrição inválidos no CPF ou no CNPJ caracteriza o recurso como de origem não identificada. Como se vê, a norma em comento tem a função de garantir a efetiva regularidade das contas, no sentido de dar legitimidade à campanha eleitoral. Os candidatos devem zelar pela estrita observância das regras eleitorais quanto aos seus respectivos materiais e quanto aos aspectos materiais e formais, devendo atender em sua integralidade à formalização de suas contas de campanha com atenção no ordenamento jurídico. Nesse sentido, inclui-se a demonstração da real movimentação dos recursos financeiros, estimáveis ou não, a compor a prestação de suas contas, com exigência da necessária diligência do candidato beneficiado em anuir com as doações que lhe são propostas mediante o completo preenchimento do recibo eleitoral que, no presente caso, requer expressa identificação do doador originário. Evidente que a prestação de contas objetiva aferir a transparência da aplicação de recursos a partir da possibilidade de efetiva fiscalização dessa especializada é o que se encontra positivado, e aqui utilizo por analogia a Lei nº 12.891, de 2013, a qual fez inserir o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 9.096/95, com a redação que segue, cuja redação peço vênia para não ler, uma vez que se encontra no corpo do voto, e prossigo. Ademais, a utilização de recursos de origem não identificada é motivo que, por si só, conduz à necessidade da desaprovação das contas, conforme nos ilustram os julgados abaixo, que também peço vênia para não ler, porque já é matéria corriqueira aqui nesse plenário, e prossigo. O subitem 3.1 aponta a não apresentação da nota fiscal de serviços advocatícios prestado por Cardoso e Zandonati de Advogados Associados, no valor de R$ 1.500, tendo havido a apresentação do recibo de folha 157 em desacordo com a legislação fiscal municipal. Conforme relatado, no subitem 3.3, a manifestação do candidato sobre a ausência de registro de demais notas fiscais, conforme acima relatado, justifica a impropriedade apontada, porém, permanece a inconsistência detectada nos registros da prestação de contas. Já o subitem 3.4 trata da despesa contratada em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial no valor de R$ 417, junto à editora Gráfica Atalaia Limitada, tendo a CCIA destacado que, perante a manifestação supra, entende-se justificada a ocorrência, porém persiste a impropriedade técnica. Não bastassem as razões acima apontadas, as quais são suficientes para a desaprovação das contas em mesa, há ainda as irregularidades apontadas pelo procurador eleitoral, não tendo o candidato se esmerado para justificá-las, não tendo apresentado nenhum documento para tanto, conforme registrado no parecer emitido pela CCIA, que segue. Verifica-se que o requerente não entregou nenhum documento pedido pelo Ministério Público Eleitoral, mesmo porque suas justificativas trilharam no sentido de desqualificar os apontamentos do parquê eleitoral como necessários à sua prestação de contas. De igual modo, tal fato foi destacado pelo procurador, a saber, isso porque o candidato não logrou êxito em justificar as irregularidades apontadas por este parquê na manifestação de folhas e sequer apresentou algum documento para comprovar suas alegações. Outro fato assentado, tanto pela CCIA como pelo procurador, diz respeito à incoerência existente entre o fato de o candidato ter obtido mais de 7.000 votos e não ter declarado gastos com comícios e eventos de promoção de sua candidatura, o que é pouco crível, conforme os trechos abaixo. Obviamente que não pode-se concordar com os argumentos apresentados pelo requerente, abre aspas, mais precisamente no item C, pois não se pode imaginar que um candidato que obteve mais de 7.000 votos e se classificou como o segundo suplente de sua coligação para o cargo de deputado estadual não tenha feito nenhum comício para divulgar sua candidatura. Além disso, não é razoável que um candidato que obteve mais de 7.000 votos não realizou nenhum gasto com comícios e eventos de promoção de candidatura, fecha aspas. Pelo exposto, tenho que as impropriedades apontadas nesse feito constituem motivo bastante à desaprovação das contas,
motivo pelo qual, em sintonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Marcrean dos Santos Silva relativas às eleições de 2014. É como voto. Como vota, doutor Flávio? Presidente, me parece que nós já vimos, eu já vi inclusive votado caso semelhante, onde eu dei as contas por aprovadas com ressalvas com relação aos que foram apontados aqui. Então, com a devida vênia ao relator, eu vou pedir vista desse processo. Os demais aguardam? Então, julgamento suspenso em razão do pedido de vista do ilustre membro Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Vamos agora pôr julgamento em bloco. Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. É o 2.4, o 2.5, o 2.6 e o 2.7. Correto, doutor? Então Correto, senhor presidente. eu vou só apregoar. O 2.4 trata-se do processo 83.403/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, PRP, eleições 2014, requerente Isaac Nascimento Marques. 2.5 é o processo 109.043/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSD, eleições 2014, requerente Ayrton Calai. 2.6, processo número 67.574/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PTC, eleições 2014, requerente Patrícia Maria do Espírito Santo Moraes. E por último, 2.7, processo número 117.614/2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSC, eleições 2014, requerente Shirley Pereira de Souza Freitas. Vocês têm a palavra, pode resumir. Obrigado, senhor presidente. Eu vou reunir os votos dos 4 processos e vou ler através do processo 11.7614 de Shirley Pereira de Souza Freitas. Todos são idênticos. Cuida-se de prestação de contas de campanha da candidata a deputada estadual Shirley Pereira de Souza Freitas, referente às eleições gerais de 2014. A candidata foi omissa quanto à apresentação das prestações de contas parciais, as folhas 3 e meia dúzia, apresentando a prestação de contas finais, as folhas 11 e 34. Regularmente intimada para manifestar-se acerca das apontados contidos no relatório técnico preliminar, CCIA, a candidata quedou-se inerte. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA manifestou-se pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer em todos os processos. Mantido o parecer para o voto a Vossa Excelência. Prossigo. Compulsando os autos, verifico que a candidata apresentou as prestações de contas parciais e final sem movimentação financeira, zeradas, fato que isoladamente não implica em sua desaprovação. Entretanto, não houve apresentação dos extratos bancários correspondente ao período de candidatura, de modo que não há como afirmar que efetivamente não houve movimentação financeira. Assim, distinto de julgados anteriores, que tiveram suas prestações de contas aprovadas com ressalvas, ainda que apresentasse movimentações financeiras zeradas, tal entendimento não se aplica aos presentes autos em razão da omissão na apresentação dos extratos bancários, compreendendo todo o período da campanha. Nesse sentido, é a determinação contida na Resolução TSE 23.406/2014, que em seu artigo 40, inciso 2º, na linha A, de que, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, fecha aspas, tal comprovação se dará mediante a apresentação dos extratos em sua forma definitiva. Se não vejamos, vou pedir vênia aqui para não ler o artigo 40, segundo a qual está à disposição de Vossas Excelências. Destaque a observância da regra estabelecida na legislação eleitoral impede que essa justiça especializada verifique e comprove a transparência e lisura da contabilidade. Eu junto aqui os julgados dessa corte, um da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva e outro do Dr. Sérgio Mendonça de Araújo, que é
TRE de Goiás. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas da candidata Shirley Pereira de Souza Freitas, com fulcro no artigo 54, terceiro da Resolução TSE 23.406/2014, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente, com relação a esse e aos demais processos julgados em bloco. Algum voto contrário? Então fica proclamado o resultado dos processos antes relacionados. E o tribunal, então, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Isaac Nascimento Marques, Ayrton Calai, Patrícia Maria do Espírito Santo Moraes e Shirley Pereira de Souza Freitas, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Novamente eu transfiro a presidência a Sua Excelência, desembargadora Maria, para que eu possa relatar o processo administrativo. Em julgamento, a matéria administrativa, processo número 3.120, numeração única 3.120/2014, processo administrativo, alteração da resolução do TSE número 20.753/2000, alteração do prazo de prorrogação de requisição de servidores para o TRE Mato Grosso e cartórios eleitorais. O requerente é a diretora-geral do TRE Mato Grosso e o relator é o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso administrativo encaminhado a esta vice-presidência com fundamento do artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9.784/99 e artigo 21, combinado com 121, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, em face da decisão presidencial de folha 522, que indeferiu o pedido de reconsideração interposto pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, Lucas do Rio Verde. Por seu turno, o recurso formulado anseia a ampliação do prazo de prorrogação das requisições de servidores públicos para os cartórios eleitorais. No mesmo ensejo, relatou as dificuldades enfrentadas em conseguir servidores aptos a serem requisitados. Cumpre destacar que o deciso recorrido ressaltou a existência de quadro próprio de servidores nesta justiça especializada e que a insuficiência de funcionários deve ser suprida via Legislativo Federal, ocasião em que determinou o arquivamento do feito. Desse modo, considerando que compete ao vice-presidente relatar os recursos contra as decisões administrativas do presidente, vieram os autos conclusos para julgamento. Não há manifestação do MP, portanto, continuo. No mérito, analisando as justificativas ofertadas no recurso, bem ainda as demais informações que instruem o presente feito, é imperioso reconhecer que o período de permanência do servidor requisitado na Justiça deve ser revisado. A toda evidência, merece destaque a dificuldade que os juízes eleitorais enfrentam reiteradamente ao requisitar servidores públicos, pois muitas vezes não atendem às condições previamente estabelecidas para a formalização do ato, ou então são ocupantes de cargos em funções comissionadas que dispõem de benefícios em seu órgão de origem. Com efeito, o prazo de requisição de servidores públicos para prestar serviços nos cartórios eleitorais de Mato Grosso é de 3 anos, considerando-se nesse interregno temporal 1 ano de requisição inicial e até 2 anos de prorrogação, conforme estabelece o artigo 1º da Resolução TRE-MT número 611/2002. No entanto, vale destacar que o objeto do recurso em mesa, qual seja a ampliação do prazo máximo de requisição para 5 anos, não encontra óbice na legislação vigente ou nas recomendações do Tribunal de Contas da União. Na esfera da Justiça Eleitoral, o Instituto da Requisição é regido pela Resolução 23.225/2010, que no aspecto pertinente ao prazo requisitório assim está definido. Artigo 6º. As requisições são feitas pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogadas a critério dos tribunais regionais, mediante avaliação anual de necessidades caso a caso. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acordo número 1551/2002, plenário, apenas recomenda aos tribunais eleitorais que regulamente o limite de prorrogações, no entanto, sem fazer menção ao prazo máximo in verbis, diz o acordo. Aspas, estabeleçam, os tribunais regionais, há uma elipse do sujeito aqui, estabeleçam
em normativo próprio, limite máximo de prorrogações anuais das requisições de servidores para os cartórios eleitorais, a exemplo do disposto na resolução TRE-MT número 611/2002, a aspa foi fechada antes do exemplo. De fato, é forçoso concluir que em momento algum é atribuído um limite quantitativo de prorrogações, pois o que se adverte aos regionais é que as prorrogações não sejam promovidas indefinidamente ao longo do tempo, devendo ser estabelecidos parâmetros prévios com o fim de evitar a permanência ininterrupta do servidor requisitado, definidos por critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. Nessa senda, impende ressaltar que outros tribunais, a exemplo do de Minas Gerais e do Espírito Santo, já ampliaram o período de requisição de servidores consoante se infere das resoluções abaixo citadas, que eu vou poupá-las de ler. É na mesma linha, certo? No mesmo sentido, o Comitê Permanente de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral, em recente reunião realizada na sede do Tribunal Superior Eleitoral nos dias 25 e 26 de junho do corrente ano, aqui eu vou trocar para o próximo passado, discutiu o assunto ora debatido, deliberando pela sugestão de ampliação das requisições para os cartórios eleitorais, da forma que sejam feitas pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogada a critério dos tribunais regionais até o limite máximo de 4 prorrogações, o que leva a 5, né? Como dito no início do relatório. Nunca é demais lembrar que se aproximam as eleições municipais de 2016, em que os atos preparatórios, em sua grande parte, se concentram nos cartórios eleitorais, sendo de muita relevância pretendida a alteração normativa, porquanto a permanência de servidores que já dominam as atividades eleitorais será revestida em maior eficiência nos trabalhos eis que desempenhados em continuidade, em alguns casos. Posto isso, em conformidade com a Resolução 23.225/2010 do Tribunal Superior Eleitoral e do Acordo 1551/2002 do Tribunal de Contas da União, dou provimento ao recurso deduzido pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, a fim de alterar o artigo 1º da Resolução TRE 611/2009, adotando como tempo máximo de requisição de servidores para prestar serviço nos cartórios eleitorais o período de 5 anos consecutivos, considerando-se 1 ano de requisição inicial e até 4 anos de prorrogação. A Secretaria de Gestão, para expedir a necessária resolução, é o voto, senhora presidente. Como vota o doutor Pedro Francisco da Silva? Acompanho o eminente relator. Doutora Ana Cristina Silva Mendes? Acompanho o eminente relator. Doutor Lídio Modesto da Silva Filho? Também eu acompanho. Doutor Flávio Alexandre Martins Bertin? Acompanho o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes de Almeida? De acordo com o relator, senhora presidente. Então, anuncio o julgamento. Pode publicar a unanimidade, né? Então, o tribunal, à unanimidade, proveram o recurso, aliás, julgaram procedente, né? Aqui no caso. Provimento é recurso. Hã? É recurso, proveram. Tá Então, o certo, tribunal, por unanimidade, resolve dar provimento ao recurso a fim de alterar o artigo 1º da Resolução TRE-MT número 611/2009, adotando como tempo máximo de requisição de servidores para prestarem serviço nos cartórios eleitorais o período de 5 anos consecutivos, considerando-se 1 ano de requisição inicial e até 4 anos de prorrogação. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Com esse julgamento, dando por encerrada essa sessão ordinária, a palavra fica aberta a qualquer dos ilustres membros para se manifestar. Não havendo manifestação, dessa vez encerro mesmo esse ato solene. Agradecendo a todos, principalmente a vereadora Maria Aparecida, né? Tão atarefada que é, deixou os seus compromissos prioritários para vir compor a nossa corte especializada. Então tenhamos todos um bom dia